Glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, presta atenção, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Ele dá as equações e pergunta: o processo anaeróbico é menos vantajoso? O processo anaeróbico é o processo com falta de oxigênio, tá? Com deficiência de oxigênio. E ele disse sobre esse processo no texto, né? O que ele fala disso lá? A glicose é convertida em 2 moléculas de ácido lático. Ele diz isso no texto. Vamos lá, vamos seguir aqui então. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Aí ele dá as opções, ele libera ou absorve tantos quilojoules por mol de glicose. Filhos, vamos para o quadro. Ó, uma pista, tá? Ele deu mais de uma equação. Toda vez que a questão te dá mais de uma equação, na grande maioria das vezes, a questão de termoquímica que te dá mais de uma equação é de lei de Hess, tá? De novo, a lei de Hess, ela existe, é uma lei que garante que para uma reação que acontece em etapas, a soma dos calores trocados nas etapas que levam à equação global é a própria entalpia do processo global. Ô Lucas, mas eu não estou vendo o processo global aí? Calma. Ele te deu 2 etapas. Ele te deu 2 reações. Na maioria dos casos que ele te dá mais de uma reação, ele está querendo que você use lei de Hess. Tá bom? Na grande maioria dos casos, ele está querendo que você use lei de Hess. Note que ele deu realmente uma entalpia de combustão. O que é a entalpia de combustão? É a energia que é liberada na queima de 1 mol de um determinado combustível. No primeiro, o combustível é a glicose e no segundo, o combustível é o ácido lático. Perfeito. Ele te deu realmente 2 entalpias de combustão. Por quê? Porque são 2 equações de combustão. Reagir com comburente, produzir CO2 e água. Beleza. Só que não é isso que ele quer. O que ele quer? Ele falou no comando da questão. Em alguns casos, ó, a glicose, C6H12O6. Eu vou descer 2 linhas para fazer isso, gente. C6H12O6, sólido. Em alguns momentos, a glicose, ele falou no texto, tá? É convertida em 2 moléculas de ácido lático. Ele já disse que essa equação aqui é da combustão do ácido lático. O que você tem que pensar? Que esse cara aqui, ó, é o próprio ácido lático. No texto ele diz que a glicose é convertida em 2 moléculas de ácido lático. CH3, CH, OH, COOH. A questão disse isso pra gente. O processo global é o quê? Que ele quer saber. É pegar a glicose e transformar ela em 2 moléculas de ácido lático. Como é que a gente faz quando a gente tem um problema desse tipo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para as equações e compará-la com a equação global. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou resolvendo aqui a chamada lei de Hess. A lei de Hess consiste para a gente resolver em comparar cada uma das etapas com a equação global. Eu não sei qual o vermelho que está pior. Comparar cada uma das etapas com a global. E quando a gente compara, a gente fala assim, ó. Quem que eu tenho na primeira equação que eu tenho na global e não tem nas demais etapas? Para a primeira equação tá fácil, é a glicose. Tem a glicose na global, na primeira e na global, e não tem nas demais etapas. A glicose aqui está em quantidade 1 e na global está em quantidade 1. Está na mesma quantidade do lado certo. O que eu faço com a primeira equação? Conservo. Simplesmente conservo. Olha para a segunda equação agora. Vamos comparar a segunda equação com a global. O que eu tenho na segunda que eu tenho na global e não tenho nas demais etapas? Tenho na segunda e na global e não tenho nas demais etapas. Olha para você ver, ó, o ácido lático eu tenho na segunda e na global. E não tenho nas demais etapas. Só que aqui eu tenho 1 e lá eu tenho 2. Aqui eu tenho 1 e lá eu tenho 2. Primeiro, a quantidade está errada. E aqui está nos reagentes, lá está nos produtos. O que eu tenho que fazer então?
Ó, eu tenho que inverter para pegar um reagente e fazer ele virar produto. E tem que multiplicar por 2, porque aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Inverter e multiplicar por 2. Ô Lucas, o que você está fazendo aí? Por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso, gente, porque eu quero calcular o ΔH do processo global. Para calcular o ΔH do processo global, eu tenho que fazer manipulações com essas equações de forma que, quando eu some elas, eu chegue à equação global do processo. Se eu manipular essas duas de forma que, quando eu somar elas, eu chegue à global, é só eu fazer o mesmo procedimento com os ΔHs que eu chego no ΔH da equação global. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos inverter essa aqui, ó, inverter ela e multiplicar por 2. Produtos passa a ser reagente, só que aqui tem 3, eu vou colocar 6, estou multiplicando por 2. 6 CO2 mais 3 vira 6, mais 6 águas líquidas, produz o quê? Produz o quê? Produz o quê? Esse cara aqui vira 2, 2CH3, CHOH, COOH, sólido. 1 virou 2. E aqui 3 vira 6. 3 vezes 2, 6. 6 gás, oxigênio. Filho, você acabou de inverter? Se você está fazendo isso aproveitando as equações que estão no seu espaço, como eu estou aproveitando aqui no quadro, risca. Aqui você acabou de inverter já. Pra você não somar a equação errada, tá bom? Risca, pra você não somar a equação errada. Olha pra você ver, ó, o que você fez com a equação você tem que fazer com o ΔH. O que eu fiz com a equação? Eu inverti. Tem que inverter o sinal do ΔH. Você quer menos, vira mais. Multipliquei por 2, tem que multiplicar isso aqui por 2 também. Então, menos vai virar mais. 1.344 vezes 2 dá 2.688 kJ. Soma essas duas equações para mim agora. Soma as duas equações para mim. Ó, presta bem atenção. Para somar, você cancela produtos intermediários. O que são compostos ou intermediários de reação? São espécies que são formadas e na sequência são consumidas. Por exemplo, ó, formei 6 CO2, consumi 6 CO2. Formei 6 águas, consumi 6 águas. O que mais que está sendo intermediário aí também? Ó? Gás oxigênio entra, mas no final é devolvido integralmente. É um intermediário também. O que sobrou? Desce o que sobrou. Só isso. Desce todo mundo até o chão. Olha para você ver, o que sobrou? C6H2O6 e 2 moléculas de ácido lático. Antes da seta só sobrou esse cara e depois da seta só sobrou esse cara. O que eu fiz com as equações me levou a essa equação aqui, tá bom? Quanto que é o ΔH aqui? Só somar os dois. Menos 2.800 com 2.688. O que falta aqui? Menos 112 kJ. Tem uma dívida de 2.800, pago 2.688, fico devendo 112 kJ. Agora é só olhar para as alternativas. Agora ó, é só olhar para as alternativas. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Ele quer saber quanto que libera, o quanto que absorve por mol de glicose. Olha para você ver, para cada 1 mol de glicose, ΔH é menos 112. Quer dizer, para cada mol de glicose eu libero 112 kJ por mol. Tá bom? Libero 112 kJ para cada mol de glicose. Resposta então, libera 112 kJ por mol de glicose. Resposta letra A. A 101 aí é mais uma questão de lei de Hess que o Enem cobrou. O Enem ama a lei de Hess. Não vá para o Enem sem saber lei de Hess. Filhos, tempo do print.